O que me interessa não é exatamente essa definição, o que me interessa é que tu entenda quando eu vou ter um e quando eu vou ter outro, tá? Então, olha só. Posso pular isso aqui? Tá, isso aqui é que eu quero que tu entenda. Isso aqui para mim é importante, ó. Um advérbio versus uma locução adverbial. Qual é a diferença? Uma palavra duas ou mais palavras. É isso. Então, a ideia me vale a semântica do negócio, me vale a brincadeira. Se é a ideia de lugar, se é a ideia de tempo, se é a ideia de modo, se é a ideia de negação, é isso que me interessa. Então, olha só. Morava lá. Beleza. Lá é um advérbio de lugar. Agora, quando eu digo morava ao lado do curso, todas essas palavras aqui, ó, não me deram uma ideia de lugar, pessoal? Sim ou não? Tá. Então, olha o detalhe. Se eu fizer uma relação morfológica, se eu for assim, ó, palavra por palavra, eu vou te dizer preposição, artigo, substantivo, preposição, artigo, substantivo. Isso é relação morfológica, estou indo passo a passo. Mas o conjunto dessas palavras, morfologicamente, é o que eu chamo de locução adverbial, porque elas têm a ideia de lugar. Tá? Quer ver, ó? Para quem já estudou um pouco além, vocês já ouviram falar de um treco chamado de adjunto adverbial? O que é o adjunto adverbial? É a análise da frase. É a análise da frase. Mas eu não estou analisando frase. A gente vai estudar adjunto adverbial. Não estou falando de frase. Eu estou falando de palavra, de conjunto. Esse conjunto aqui é uma locução. Ô Zambelli, mas não é um adjunto adverbial também? É, só que lá na análise sintática, na análise morfológica, ele é uma locução adverbial. Entenderam a diferença? Análise morfológica, análise sintática. Ó, acordei cedo. Uma palavra só, que me dá uma ideia de tempo. Acordei no meio da noite. Tudo isso aqui, morfologicamente, é uma locução adverbial. São palavras que se juntaram para equivaler ao sentido. Fiquem aqui. Uma palavra. Fiquem por perto. Uma locução adverbial. Se equivalem. Entenderam a diferença da locução para o advérbio? Pergunta alguma coisa aí, então, para fingir que vocês não estão entendendo. Pergunta. Nunca vou achar a locução, então, na análise sintática. Na análise sintática, não. Na análise sintática, a gente vai dar outro nome. Na análise morfológica, é esse o nome que eu dou. Porque daqui a pouco vocês estão olhando assim, tá, mas eu já ouvi falar disso. Isso é o adjunto adverbial. É, só que lá na análise sintática. Como a aula é de morfologia, aí ele ganha um outro nome. Que nem o artigo. A gente não falou agora há pouco do artigo? Eu não te falei assim, ó, isso aqui é artigo. Mas na frase ele é adjunto do nome, adjunto adnominal. É que nem isso aqui. Na palavra, ele é locução adverbial. Na frase, ele é adjunto adverbial. Oi? Qual seria o advérbio naquela primeira frase? Aqui? Não. Ali? Não tem? Não tem, é só Só tem a ideia. A ideia do advérbio. Ele não tem o advérbio, ele tem a ideia do advérbio, que é do lado do curso. Tudo aquilo ali me dá ideia de lugar. Então ele é uma locução adverbial. Por isso. Eu também, se botar ali acordei muito cedo, vão ser dois advérbios ou vai ser uma locução adverbial? Aí a gente vai ter dois advérbios. Porque eles são puros. Muito cedo vai, Tá, um intensifica. e um intensifica o outro. Isso aí. Não são os dois que têm uma ideia só. Cada um tem uma ideia. Um de intensidade e o outro de tempo. Isso aí. Pergunta mais uma. Vamos, pergunta. Nada, ninguém quer perguntar nada. Vini, representando o pessoal de casa, pergunta alguma coisa aí. Tu está entendendo? Aí, então, na frase que a gente encontrou a locução adverbial, no caso, a gente fez uma análise morfológica. Morfológica, isso aí. Quando eu falar de locução, eu estou falando de morfologia.
Então tá. Tá, sem problema. Nem sempre vai ter preposição na locução? Na locução? Geralmente tem. Geralmente tem. É, porque olha só, todos começaram por ela. Ó. A, em, por. Tirar o por do fica em pé. Aí tu só tem um advérbio. Fiquem perto. Aí tu só tem o advérbio. Aí tu deixa de ter a locução. Foi-se? Oi. Não, porque para ser a locução ele tem que entrar nesse mérito. Preposição mais substantivo, preposição mais advérbio, sempre vem da preposição. Então tá, alguns detalhes então para a gente pensar em prova. Pensando em concurso, pensando em detalhes. Olha só. Tem duas coisas que eu quero te chamar. Primeiro, a relação coloquial, ó. A relação informal. Eu te falei que um advérbio, ele é invariável. Eu te falei que ele não muda. Ô, pessoal, cedo é cedo. Aqui é aqui. Não muda isso. Tá, mas na prática, muda. Porque quando eu te pergunto, e aí, dormiu legal? Ah, não dormi legal, acordei cedinho. Quando me diz cedinho, tu flexionou essa palavra. Mas percebe que o teu cedinho me dá uma ideia de muito cedo, não é? Então olha só. Ele faz tudo devagarzinho. Não tem uma música que o cara canta isso? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. Devagar, devagar, devagarinho. O cara fez uma música e ganhou um rio de dinheiro para falar essas frases. Eu falo isso várias e devo estar ganhando o quê? R$4 para falar isso. Olha aqui, pessoal. Quando o cara fala devagarzinho, ele flexiona o advérbio, que não pode. Tá, mas não pode? Não pode na teoria. Na prática, todo falante mora. Onde é que tu mora? Cara, eu moro pertinho, velho. Dá pra ir a pé. Pertinho. Flexionou. Não era pra flexionar. Tá, isso pode cair na prova se ele não é de acordo com a gramática? Pode, porque ele vai pela interpretação. Ele não te pergunta se pode ou não flexionar. Ele te pergunta qual é a ideia. Se bater na ideia é semântica. É outro problema. Não tem nada a ver com regra. Então tá. Isso é uma informação legal. Ó. Na informalidade, flexiona. E na repetição, olha como ele também me dá uma ideia de intensidade. Quando eu digo assim, ó, logo, logo. Logo, logo eu passarei no concurso. Se identificaram com a frase. Olha aqui, ó. Quando eu digo logo, logo eu passarei no concurso, o que eu estou te dizendo? Tá aí, tá chegando, é o próximo, né? Então essa repetição do advérbio também me dá uma ideia, né? Lembra que nós falávamos na outra aula, quando a gente diz assim, ó, como é que tava o churrasco domingo? E tu diz, bah, comi, né? Quando tu repete o verbo, tu tem essa ideia. Mas se tu repetir o advérbio, tu tem a mesma ideia, não tem? Comi muito. Não é a mesma coisa? Que comi. Ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Eu estou falando de chinelagem, estou falando de linguagem do dia a dia, tá? Os dois, tanto o verbo quanto o advérbio serem repetidos, está valendo, né? Vou embora já, ou seja, logo. Enfim. E aqui, para quem escreve e-mail, ó, para quem escreve alguma coisa para a vida. Quando eu tenho dois advérbios terminados em mente, aqui ó, terminado em mente, tu não fica colocando assim, queria tudo brevemente e nitidamente. Não, tira o primeiro mente. Tá, Isabelle, se forem 5, todo mundo sem o mente, só o último com mente, tá? Então, tu vai dizer que queria tudo breve, alegre e nitidamente. Beleza, o último só é que leva o mente. Tu não fica escrevendo esse mente, porque senão tem um problema chamado de eco, que é essa repetição da mesma pronúncia sempre, do mente. Tudo bem? É isso então. Então, o advérbio da primeira lá é cedinho. Oi? O advérbio é o cedinho. Apesar dele não ser padrão, ele é o considerado, porque ele é muito cedo. Então a gente fez essa ideia de intensidade no diminutivo, né? E ninguém fala cedão, né? Vocês já viram isso? Cedão? Ah, acordei cedão hoje. Mas é estranho cedão, né? O cedinho fica mais
Ah, coitadinho, né? Legal. Vamos fazer um exercício então, pode ser? Só antes da gente se atirar no exercício, pega a página 30 aí pra mim, por favor. Pega a página 30. Tá vendo que tem um quadrinho ali no meio que diz assim, ó. Dica zambeliana. Locução adjetiva e locução adverbial, tá vendo? Olha só. Locução adjetiva modifica o substantivo. Locução adverbial modifica o verbo. Então, tá vendo que do sul pode ser as duas coisas. Depende da relação que eu estabeleço. Olha só. O pôr do sol do sul é um dos mais belos que existe. Legal. Então, esse do sul caracterizou o pôr do sol, que é um substantivo. Liga ali pra mim assim, puxa uma flechinha, por favor. Então, pôr do sol é um substantivo. Esse do sul, caracterizando o pôr do sol, passa a ser uma locução adjetiva. Lembra que locução, dois ou mais, né? Agora, veio do sul, esse do sul se relaciona ao verbo veio. Veio do sul, tá se relacionando com o verbo agora. Então, um caracteriza o pôr do sol e o outro me dá a ideia de lugar. Essa é a diferença. Então, um é locução adjetiva e o outro é locução adverbial. Entenderam a diferença? Se você veio do sul, o vento sul. O vento sul? Aí tu está caracterizando. Tá, aí tu caracterizou o vento e o outro se relacionou com o verbo. Então tu tem os dois nesse caso. Isso aí. Mas o vento sul, aí é só um adjetivo, não é uma locução, né? Para ser locução tem que ser preposição e substantivo. Legal. Então vamos fazer um exercício então. Os exercícios que a gente tem são exercícios bem difíceis. Vocês querem fazer de qualquer maneira? São difíceis? Vocês querem fazer? Tá, era só para ver se vocês estavam se achando. Vamos lá. Página 32. Tá vendo o primeiro ali, ó? Vamos. Não adianta ficar de mau humor. Te puxa. Tá escrito assim, ó. Sublinhas os advérbios presentes nas frases. Tá? Então, faz do 1 até a 14 ali para mim. Sublinhar. Se puder, já me dá a ideia também. Que ideia que ele traz para a frase. Faz aí para mim, por favor. Mas, ó, eu quero os advérbios. Eu não quero as locuções adverbiais. Tá? Funcionando aí, Vini? Então, voltando ao exercício, vamos lá. Primeira frase. Este período de glória foi breve. O que a gente sublinha aí? Breve. Legal. Depois. A distância voltou-se. Ainda viu o seu vestido azul. O que a gente tem aí? O ainda. Aí tu vai dizer, tá, e o a distância, Zambelli? Mas tu percebe que o a distância é uma locução adverbial? Tudo bem, se tu sublinhou não tem problema. Melhor acertar para mais do que para menos, mas isso é uma locução, não é um advérbio. O ainda é uma relação de tempo. Vejo muitos problemas nesta rua aqui. Aqui. Tu percebe que a gente tem nesta rua seria uma locução, né? Mas eu estou pedindo advérbio. Tá, e aquele muitos ali? Sim ou não? Não? Sim ou não? Não. Por que ele não pode ser um advérbio? Porque ele está no plural. Lembra que eu falei, vocês têm que ter uma maldade. Se aparecer no plural, não é. É isso, ó. Tenha certeza. E por que eu tenho mais certeza ainda? Porque aquele muitos se relaciona com quem? Problemas. Problemas não é verbo, não é adjetivo, não é advérbio, não é uma oração inteira. Problemas é um substantivo. Quem se relaciona com substantivo? Adjetivo. Principal característica do adjetivo? Concordar. Tá concordando? Muitos problemas. Isso aí. Sim? Muito tri, né? Deixe estar. Este senhor embrulha-o. Não custa? O que a gente tem? Não. Era necessário que fosse um bem grande homem. O
que a gente tem aí? Bem. Mas tu percebe que esse bem tem o valor de muito, muito grande, né? Na ideia de intensidade até esse bem. Oi? Ele é classificado como modo, mas neste caso ele está valendo como muito, então ele está como intensidade. O caixeiro estava tão excitado que a sua voz gaguejava. O que a gente tem? Tão estava muito excitado, né? Intensidade, esse tão. Que, olha só como é legal essas matérias, quando a gente começa a estudar. Ó. Vocês já estudaram uma vez conjunções na vida, sim? Oração subordinada, oração coordenada, aquele drama. E aí não tem uma conjunção chamada de consecutiva, que é tão que... Olha, eu estou tão cansado que eu dormiria sentado. Eu estou tão desesperado que eu estudaria o dia inteiro. Tão que... Aí, ó, a gente trabalha com advérbios, né? A gente tem mania de estudar português assim, primeiro só uma coisa, depois é outra. Mas as coisas estão juntas. Aqui a gente tem... Se eu juntar o tão que, vira uma conjunção, né? Mas se eu pegar só o tão, é um advérbio. Tem esses detalhes aí também. Aqui a falta de base e fraqueza de materiais. O que a gente tem? Aqui. Pouco foi o nosso trato, mas muito bastou para me encontrar. O que a gente tem? Pouco, muito. No silêncio de domingo, nas ruas mudas, a neve caía suavemente. Suavemente. Mas olha, se eu pegar o no silêncio de domingo, nas ruas, também seriam, né? Mas a gente quer só advérbios. Não lhes conheço quando chegam aqui. O que a gente tem? Não e aqui. Nunca se voltaram para o infeliz, senão para lhe pedirem salame. Nunca. Apenas clareou, partiram rapidamente para a pesca. Apenas rapidamente. Apenas é de tempo. Recém clareou. Já estava servindo o almoço aos clientes. O que a gente tem? Já. Tenho visto depois, frequentemente, ao passar em Londres. O que a gente tem? Depois, frequentemente. Tá. Vamos deixar de tema a página 33 e 34. Vocês conseguem fazer isso? Conseguem fazer só 2 páginas? Eu acho que a gente já... Não ficou nada para trás, né? Esse é o primeiro tema? Então tá. Então isso aqui vai ser para hoje de noite. Todo mundo revisar, sim? Quando começar a novela, no intervalo da novela você tem que fazer isso. Tema. Página 33 e 34. Ó, na página 33, destaque para o exercício 3, pessoal, que é um exercício bem difícil, da gente ter que transformar aquelas locuções adverbiais em advérbios, tá? Mas aí é legal também pra gente pensar um pouco em casa entre uma novela e outra. Então tá 3. Oi? Não entendi. Não entendi. Vai falar que vai mal. Não sei. Acho que vou falar na hora de corrigir os exercícios depois. Pode ser? Tá. Oi? Acho que ainda não. Ainda não, né? Dia 10. Dia 10 entra no EAD. Então tá. Vamos seguir nossa matéria. Vamos falar de numeral agora. Uma matéria quase que como interjeição. Mas legal da gente saber que existe. Vamos ouvir falar alguma coisa de numeral aí, então. Página 14? Legal. Numeral, página 14. Tá? Então, é assim, ó. Tá no teu livro, tá? É a palavra que quantifica os seres ou que indica a posição que eles podem ocupar numa série. Os numerais dividem-se em
Então, o que eu quero destacar desse grupo, dessas palavras? Quero destacar o seguinte, ó. Quantifica e indica a posição, tá? É muito raro de aparecer isso nas provas, mas ele está dentro das classes de palavras, é legal da gente saber que existe, pelo menos ter uma noção. Ó, cardinal, tá? Cardinal. Designa a quantidade, é o que a gente está acostumado. Cardinal, é o básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normal. Cardinal, quantidade. Ordinal, dá ordem. Ordena. Primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativos, o dobro, o triplo. Fracionários, metade, 1/3, 1/10. É isso, tá? Aí a gente tem algumas observações ali que diz assim, ó. Consideram-se numerais cardinais. A palavra zero, quando a gente escreve zero, pode ser considerado numeral. As palavras que designam um conjunto determinado de seres como centena, dúzia, dezena, essas palavras. As palavras ambos e ambas, que tá, não me interessa isso. Numerais também flexionam-se em graus nas construções como primeiríssima, primeirão, segundona. Não tem lá a segundona, galera? Ah, o pessoal da segundona. A gente tem ainda, para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal nono e cardinal 10 em diante. E aí a gente tem um exercício, tá? Essa é a matéria. Muito difícil esse conteúdo aí. Claro que me interessa, dentro desse processo dos numerais, de repente é a grande confusão que a gente faz entre número e artigo indefinido, né? Acho que isso que me interessa muito mais, de quando esse 1 vale como artigo, esse 1 vale como numeral. De novo, o contexto define, tá? Então faça para mim ali o número 1 da página 14, por favor. O exercício número 1 da página 14. Classifique as palavras sacadas usando o código. 1 para numeral, 2 para artigo indefinido, então. Então, no primeiro exercício que a gente está fazendo da página 14, um dia farei um concurso fácil. Numeral ou artigo? Artigo, um dia qualquer, não sei qual é esse dia. Agora, tu queres uma ou duas canetas? Numeral. Por quê? Porque eu tenho contexto, eu te disse uma ou duas. No momento que eu coloquei um outro numeral do lado, fica evidente que tem que ser número. Uma funcionária apenas é capaz de limpar a sala. O que eu tenho? Numeral. Sublinha para mim a palavra apenas. A palavra apenas deixa claro que isso é um número. Você só conseguiu fazer uma questão. O que eu tenho aí? Numeral. Sublinha para mim a palavra só. Você só conseguiu fazer uma, apenas uma, somente uma. Não tenho muitas folhas, então pegue só uma para você. Numeral, sublinha para mim, só. Ontem uma funcionária procurou por você. Artigo, uma funcionária qualquer, eu não sei quem é. Escrevi um texto interessante para o jornal. Artigo. Poderia, dependendo do contexto, poderia ser número também. Mas quando a gente tem frase solta, sem contexto, aí a gente se agarra nos advérbios só, apenas, somente. Se eu criar assim, ó, estava sem nada para fazer e resolvi fazer um texto para o jornal. Beleza? Pode ser também, dependendo do contexto. Mas aqui, como a gente está com a frase solta, ele fica mais para artigo indefinido. Poderia ser numeral também. Para mim é artigo. Não tem. Aí só o contexto pode definir. Ou se agarrar no só, apenas e somente, que também define. Ou outro número, né? Que aí é contexto. Depois, você tem apenas um namorado, né? O que é isso? Numeral. Sublinha para mim apenas. Somente um aluno não logrou êxito. Numeral, sublinha para mim, somente. Tá, agora olha a página 15.
Vamos lá. Não me olha com cara de pesar. Vamos fazer só esses aí da página 15, essa meia dúzia de exercícios, pode ser? Aí a gente faz esse aqui e termina a aula. Já está terminando a aula, vocês viram como a tarde passou voando? Pessoal? Muito! Não vou me decepcionar. Imagina se fosse legislação, não ia ser insuportável? Pessoal? Tá, façam a 15 então, por favor. Feito, Vini? Então ele diz assim, então, na questão de número 2, ó. Essa banca, vocês já ouviram falar dessa banca aqui? Ela é uma banca muito especial. Eles são muito criativos, eles inventam umas coisas loucas que só eles acham que está certo. É muito fenômeno essa banca. E aí ele diz assim, então, aqui a gente conseguiu salvar uma questão. A vida é curta e tediosa, passa-se inteira no desejar. Há 3 adjetivos. Sim, curta, tediosa, inteira. Há somente um substantivo. Não, eu tenho vida como substantivo e eu tenho desejar, porque esse desejar está sofrendo um processo de substantivação, né? É em o desejar. Então tá ali o meu artigo antes dele, o que transforma então em um substantivo. Por isso que a gente já elimina a letra C, né? Se tu sabe a B, tu elimina a C. Porque um dos substantivos é o desejar, então ele não pode ser verbo. Aqui ele não é verbo, aqui ele é substantivo. Lembra que foi até o início da nossa aula que eu destaquei ali, ó, isso aqui era um adjetivo, deixou de ser. Agora era uma conjunção, deixou de ser. É isso, deixou de ser verbo. E e no são preposições. No é uma preposição e um artigo, mas o e é uma conjunção, não é? E o se é uma conjunção? Não, o se é uma parte do verbo. Não é também, não é o se eu pudesse, eu faria. Não é isso. Então tá, letra A, nossa resposta. Mas não tem nada a ver com o numeral, vocês viram? Sim. Tá. Nem lembrava o que vocês estavam fazendo, né? Vamos lá. Aí diz assim, 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. E depois o Caetano Veloso diz, meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo como 2 e 2 são 5. Aí ele diz, qual a intenção do autor no texto 1 ao utilizar a expressão 2 e 2 são 4 em seu poema? Obviedade, lógica, certeza, fato, realidade. É isso, 2 e 2 são 4. Lógica, certeza, obviedade. Qual a diferença observada quanto ao emprego das expressões numéricas do poema de Ferreira Goulart e na música de Caetano Veloso? Bom, para o Ferreira Goulart a vida é precisa, é certa, né? Agora, para o Caetano Veloso, como é que tá aquele namoro ali? Tá daquele jeito, né? Ou seja, incerto, não lógico, confuso, impreciso. O de sempre, né? Como toda relação. Então tá. E depois, assinale o caso em que não há expressão numérica no sentido indefinido. Ele é o 12º colocado. O famoso 12. Quer que veja esse filme pela 1000ª vez? Exagerado, né? Não é certo aquilo ali. Então tá, não é essa. Na guerra, meu Deus, dispararam 1000 mortes. 1000 mortes? Exagero. A vida tem só uma entrada, a saída é por 100 portas. Um exagero. Aqui está exatamente no sentido definido, certinho. Letra A é a nossa resposta. Legal? Aqui não há expressão numérica de sentido indefinido. Aqui não há. Ela está definida. Tá? Não se esqueçam do nosso tema, então. Página 33 e 34, hoje de noite, por favor. Pessoal de casa, qualquer dúvida, fórum de dúvidas. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!